para aclamarmos ao Senhor, amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um que está aqui, que venceu as dificuldades, né? O dia a dia cansativo, muitos vieram do trabalho, mas não deixaram de estar aqui, para receber a melhor parte do nosso dia, que é quando nós estamos aqui, prestando culto ao nosso Deus, em adoração, em louvor. Então eu venho chamar você agora para se conectar com o seu Pai, porque Ele está aqui para ouvir o nosso clamor. E a nossa chegada aqui não foi em vão, mas foi com propósito. E você pode criar a expectativa no seu coração, que todos nós sairemos daqui, revestido, fortalecido sobre a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz em Salmos 125, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então nós somos os que não se abalam, nós somos os que permanecem para sempre, independente da dificuldade, independente da enfermidade, que muitas vezes o diagnóstico quer chegar à nossa vida, nós permaneceremos firmes na palavra do Senhor, na oração, porque o Senhor, Ele nos responde com cura, com milagres, com prodígios, e nessa noite não será diferente, terá resposta de oração. Então vamos orar. Eleve o seu pensamento agora à sala do trono, porque Ele está com os seus ouvidos atentos à oração do justo, que somos nós, que estamos aqui dedicando tempo em busca. Poderoso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar essa noite, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, reunidos em família, em oração, buscando a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Muitos de nós saímos de casa sem saber, Pai, talvez, Senhor, se voltaríamos em segurança, devido a tantas dificuldades que estamos enfrentando. Pai, mas nós te louvamos porque chegamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui de pé, firmes, inabaláveis, buscando a Ti, que é o nosso socorro. Pai, nós entregamos a nossa casa, Senhor, diante de Ti. Pai, a nossa família, Senhor, ela pertence ao Senhor. E nós estamos aqui clamando, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, por milagres, Deus. Pai, muitos de nós, Senhor, está enfrentando um diagnóstico, Senhor, contrário. Pai, nós queremos liberar a palavra essa noite de cura. Pai, nós queremos liberar a palavra do Teu extraordinário sobre nós, que nós sairemos daqui, Senhor, com a resposta que viemos buscar. Muitos, Senhor, estão entrando aqui com o coração entristecido, com a mente perturbada, mas, Pai, nós queremos clamar. Leva a nossa mente, Senhor, cativo à sala do Teu trono. Pai, leva, Senhor, a nossa mente aos céus agora, que nada, Senhor, venha roubar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já planejou para nós. Que nada venha roubar, Senhor, a Tua palavra de penetrar, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, porque nós sabemos, Deus, que a palavra, Senhor, que será liberada aqui esta noite, irá, Senhor, trazer mudança para a nossa vida. Nós não seremos mais, Pai, os mesmos, Senhor, mas nós seremos revestidos, Pai, de poder, de autoridade, Senhor, porque nós estamos aqui buscando mais e mais de Ti, Senhor. Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão, Senhor, impossibilitados de estar aqui, mas está clamando lá no seu lar, Senhor. Vem, Senhor, com cura sobre eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a cura que for liberada aqui hoje sobre esse altar, Senhor, venha alcançar os nossos irmãos que estão, Senhor, nos hospitais. Visita, Senhor, agora com cura, Pai, com resposta. Pessoas que estão precisando, Senhor, passar por cirurgias, Pai, precisando, Senhor, receber, Pai, um milagre. Nós apresentamos a Ti agora os hospitais.
Sopra a vida, Senhor, aonde tem morte, Pai. Senhor, sopra a tua vida agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que é contrário, Senhor, a tua palavra. E a sua palavra é vida, ela é eficaz, Pai. E nós cremos, então nós falamos, Pai, que a tua vida seja liberada aqui agora. Que os louvores que serão ministrados, Pai, venha fluir, Senhor, como um rio sobre a nossa vida. Somos seus levitas, Pai, agora. Reveste com poder, reveste com autoridade, Senhor. É o que nós te clamamos. Nós clamamos a tua presença, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Nós clamamos a tua existência sobre nós. Então vem, Senhor. Vem, fica à vontade para fazer morada em nossos corações, para fazer morada em nossas mentes. É o que nós te clamamos e nós ligamos, Pai, aqui na terra, Pai. E nós cremos que está sendo ligado aí no céu. Tu és bem-vindo, nós te adoramos. Vamos dar o nosso melhor aplauso a Ele, que é digno de honra, que é digno da nossa adoração. Aleluia! Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração, ao nosso Deus, aquilo que nós preparamos de melhor para entregar a Ele nessa noite. Boa noite, graça e paz. Tudo bom com você? Você passou um dia abençoado na presença de Deus? Ou você passou um dia corrido, cheio de trabalho, cheio de coisas que não deixou você parar, não deixou você meditar, e você veio correndo para esse lugar, pedindo socorro, porque você precisa da presença como eu. Nosso Deus está aqui nessa noite. Deus é Deus de novidade. Deus é o Senhor que tem feito o melhor em nossas vidas. A palavra disse que os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor estão aqui nessa noite. Aqueles que confiam no Senhor estão aqui nessa noite. Cadê aqueles que o Senhor procura? Ele está aqui nessa noite, ela está aqui nessa noite. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Independente das situações, independente do ocorrido do dia, que busca a face do Senhor. Nós estamos aqui. E sabemos que independente do dia, de como ocorreu o nosso dia, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. E quando o nosso Deus está presente, o milagre acontece. A porta se abre. Nós vemos a presença dEle de verdade se manifestar em nós. Então que nessa noite você possa de verdade dar a Ele a honra, a glória, a adoração. Se entregue a Ele nessa noite. Recebe a glória, Senhor. Recebe o louvor. Recebe a adoração. Aplauda a Ele bem forte nessa noite. E diga: receba, Senhor. Receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Deus, oh aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga isso para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga mais uma vez. Porque dele, por ele, é tudo para ele, é tudo para ele, tudo vem dele. São todas as coisas. Porque dele, por ele, oh aleluia. Para ele são todas as coisas.
riquezas, o saber e o conhecer. Oh, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Dê a Ele a glória, a Ele a glória, oh, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele, não a nós, mas a Ele a glória, oh, é pra Ele, dê a glória a Ele, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Jesus, ao Teu nome, oh, ao Teu nome por amor, ao Teu nome, oh, Jesus, recebe o louvor, recebe a adoração, pra sempre, amém. Dê a Ele a glória, a Ele a aleluia. Recebe, Jesus, toda a gratidão, Espírito Santo, toda a glória, Senhor, todo o elogio, toda a delicadeza, tudo que nós preparamos, Senhor, para Te entregar. Nós não sabemos como fazer, dependemos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas, oh, mas nós Te rendemos glória, nós Te rendemos honra, nós Te rendemos adoração, oh, pra Ele toda a glória, pra Ele toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, oh, Senhor, tudo que nós preparamos para Te entregar nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, Deus, porque nós preparamos, porque independente do acontecimento do dia, nós sabemos, Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu vai receber o nosso louvor como cheiro suave, Espírito Santo. Oh, nós Te pedimos, recebe, Deus, recebe, Senhor. Tudo que fazemos nesse lugar, Senhor, é para Te agradar. É Tu que conduz a nossa vida, Espírito Santo. E nós estamos aqui para declarar isso. Aleluia. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Eu não sou digno de desatar as Suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele
meus dias. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuir. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Sim, ele virá. Soberano, o Deus soberano virá. Em breve ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. É ele que é o dono dos nossos dias. Então fale isso para ele nessa noite. Abra a tua boca e fala: Senhor, tu és o dono do meu dia. Tu és o dono da minha vida, da minha casa, da minha família, das minhas finanças. Só tu és o dono. Abra a tua boca nessa noite e confesse ele em nome de Jesus. Abra a tua boca e adore a ele em nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ouvindo a nossa adoração. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está ouvindo a nossa petição. O nosso Deus está aqui nessa noite. E nós não sairemos desse lugar do mesmo jeito que nós entramos. Mas existe uma guerra. Existe uma guerra. E você faz parte disso. E eu faço parte disso. Então deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor guerrear. Descansa, porque nessa peleja não tereis que pelejar. O nosso Deus virá. O nosso Deus virá. Aleluia. E ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, ele virá, ele virá. Soberano em poder. Ele virá, oh, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa.
E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ah, Senhor Jesus, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de alegria, porque sabemos que estamos em Ti, porque sabemos que podemos esperar em Ti, Senhor. E o nosso coração se alegra, porque o Senhor responde a oração dos filhos, o Senhor responde o clamor dos filhos, e nessa noite se encontra aqui neste lugar os filhos, ó Deus. Eu tenho certeza que as nossas vidas estão em Ti, e viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se você também crê nisso, dê um aplauso como Ele merece. Isso. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode gritar obrigado Jesus. Boa noite, igreja linda, graça e paz, amém? Boa noite, vocês de casa, graça e paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Thank you. Só vou falar com vocês agora em inglês. O Ministério de Louvor vai ser só assim mesmo. Vocês não entenderem, vocês vão ficar aqui em cima. Então, vai ser só assim. Como é bom vê-los novamente. Já estava com saudade. Estava com saudade. Pastor, mas nós nos vimos ontem, para você ver como vocês são tão especial, que apenas algumas horas o pastor já ficou com saudade de vocês. Muitos de vocês me abençoam, outros me irritam, mas a gente precisa viver junto, porque vamos morar no céu. Então, apesar disso, sabemos que iremos morar no céu com Jesus. Você já deu um sorriso para essa pessoa que vai morar no céu? Fala para ele ou para ela, fala assim: você vai ter que me amar. Não é unção do Baby Sauro não, mas você vai ter que me amar, porque nós vamos morar no céu junto. Como é que você não vai amar o seu irmão e quer morar no céu junto com ele? Amém? No final dos anúncios, vamos ganhar tempo para aquele que será o canal de Deus para as nossas vidas. No final vou falar sobre a festa da roça, está chegando, e é uma grande expectativa no meu coração para esse momento nosso de comunhão, e vocês vão ter uma surpresa. Eu vou ensaiar, eu vou cantar um louvor na festa da roça completo. Eu só não sei qual louvor será, porque eu não sei nenhum louvor inteiro, meu irmão, porque essa geração de worship, Marco, mistura muita coisa. Eu começo a cantar um, emendo o outro. Aí a Ruth hoje me deu um conselho, mas a Carla cantou agora, era para cantar só sexta-feira, eu ia cantar ele, mas a Carla cantou agora, eu vou ter que agora escolher o outro louvor, mas eu vou cantar sexta-feira, e nós vamos fazer um show de calouros aí, para aqueles que querem cantar, vai ser um negócio legal. Então os músicos da Pacentar já vão afiando aí a mão de vocês, porque o desafio vai ser grande. Porque tem uma galera aí que é taquara rachada, mas vai querer cantar. Então, pastor, meu sonho, pastor, não vejo a hora de chegar, porque eu quero cantar sexta-feira. Então, quem sabe vai ser, mas você vai ter que pagar a taxa de R$1.000 para poder cantar. Você acha que é de graça te aturar? Tu acha que é de graça te aturar? Não pode ser de graça. Não, mas a gente vai ter um momento nosso lá, entendeu? Vai ser um momento muito, muito precioso entre a gente, entre irmãos. E no final eu vou falar, tá aí o banner aí, vai sair um vídeo aí, doido aí, dos jovens aí. Amanhã sai o vídeo, não sei nem se já saiu, a Ruth estava editando lá, mas a Ruth está com prova na faculdade,
E ela está desesperada, porque eu falei para ela, minha filha, a chapa vai esquentar. Que isso, pastor, só bota uma pressão? Minha filha, eu aprendi uma coisa com as minhas filhas, o quê? Se eu não colocar pressão nelas, o mundo vai colocar. O mundo vai colocar. Então, se não ensinar elas a serem fortes, quando chegar para enfrentar as pressões do mundo, elas vão estar fracas. Então, lá, meu irmão, o couro, e não é couro no sentido literal, não. A chapa é quente mesmo, a cobrança. Ela fala, pai, isso não alivia nunca. Eu falei, não posso. Por quê? Porque o mundo não vai aliviar para elas. Então, desde a Débora, hoje a Débora, antes de vir para o culto, a chapa já esquentou para o lado dela. E porque tudo a gente faz à vontade. Quando você fala não, elas quer conversar, quer expressar. Ela, pai, mas por que eu não posso? Gente, com 6 anos de idade, eu falei, porque agora eu não quero. Porque a mãe fala uma coisa, ela vem para mim. Pai, e a mãe já tinha dado uma palavra. E eu falei, tá bom, então pode. Aí a Ruth, pai, minha mãe já deu uma palavra, a Ruth vai ser advogada, eu tenho certeza. Que a irmã é forte nesse mistério aí. Aí eu falei, opa, calma aí, espera aí, tem que ter inteligência. Se a mãe deu uma palavra, ela vem reivindicar a mim, não vai com isso. Só sexta-feira e ponto final. Porque se a gente não ensinar nossos filhos a ganharem, não, vão ficar crianças mimadas e fracas. Porque o mundo tem muito nãos para os nossos filhos. Amém? Mas eu não vou pregar. Vamos receber com carinho o obreiro Rafael de Andrade. Isso. Vem, varão. Deixa Deus te usar, meu filho. Está na sua casa. Boa noite, graça e paz. Amém? Boa noite você de casa, graça e paz. Mais uma vez, me alegro com essa oportunidade, o qual Deus tem colocado aí no coração do nosso pastor. A gente está aqui ministrando a palavra. Confesso que é um desafio, né? Cada dia que a gente é convidado para poder estar ministrando a palavra, porque é uma responsabilidade. Porque não adianta você pregar algo e não viver aquilo que você prega, ou que você está ministrando. Então, nós temos que dar testemunho a todo tempo, a todo momento. Eu confesso que às vezes é difícil, porque as circunstâncias do dia a dia, ela tenta nos tirar do foco que é Cristo, mas ela só tenta, ela não vai conseguir. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós acreditamos que vamos morar no céu. Cadê o povo que vai morar no céu? Amém? Glória a Deus. Amém? Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, o capítulo é de número 3. E enquanto vocês procuram, vai ser o versículo de número 20, vai ser em cima deste versículo. Enquanto isso, eu quero orar. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai da glória. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, o qual o Senhor está nos dando de estar na Tua casa, na Tua presença. Porque muitos queriam estar aqui, mas não podem, porque estão enfermos, outros estão atrás das grades, mas o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Então, Pai, é um privilégio, Pai, estar na Tua presença. A honra é sua, a glória é sua. Pai, eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não sou nada, Pai. Sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, eu sou como uma folha seca, que vai para onde o vento quer levar. É por isso que eu reconheço que sou totalmente dependente de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Amém? Queridos, eu antes de entrar na palavra aqui, vou fazer igual nosso pastor, mas vai ser bem rápido. Eu vou fazer uma pequena introdução. Aprendi, pastor, que sou agora. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando na verdade
Da última vez que eu ministrei aqui, eu falei com meus avós, vieram aqui buscar a gente, e nós fomos morar com ele, e eles eram de uma outra religião. Não sei se vocês ouviram falar já da Legião da Boa Vontade, né? Então, naquela religião, nós aprendíamos que toda vez que nós encontrássemos um irmão daquela religião, nós tínhamos que falar, Deus está presente. E aquela outra pessoa falava, viva Jesus. Ao contrário da gente, né? Graça e paz, a paz do Senhor. E eu comecei, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a lembrar daquela época. Porque, mesmo sem eles saberem, Diácono Cristiano, eles profetizavam que Deus estava presente. Deus está presente. E realmente, Deus está presente em nossas vidas. Porque se não fosse a presença dEle, hoje nós não estaríamos aqui. Muitos de nós teríamos até morrido, né? Porque o nosso passado, muitas das vezes, nos condena, ou melhor, nos condenava, que hoje não nos condena mais, porque Jesus Cristo nos justificou. Amém? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Diz assim, eis que estou à porta e... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, quem é que está à porta batendo? Quem é que está à porta batendo? Jesus, não é o irmão Rafael. Não é o diácono Marcos. Não é o nosso irmão JK. É Jesus que está à porta, batendo, querendo entrar. Olha só, eis que estou à porta e bato. Gente, só bate na porta quem quer entrar. Já reparou, quando você vai visitar alguém, você chama, né? Toca a campainha, mas não, Jesus está na porta, querendo entrar. E o tema que Deus colocou no meu coração dessa mensagem é: quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Não tem como, meu amigo Júnior, Jesus está no lugar e nada não acontecer. Quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite, qual o milagre que você está precisando, mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, algo tem que acontecer. Eu não sei, volto a repetir, o que você precisa, mas Jesus está aqui e tu pode ter certeza que através da palavra dele, aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua vida, aleluia, segundo a vontade dele, vai se cumprir, porque Jesus está na casa. Então eu separei alguns versículos e algumas passagens para poder aqui frasear o que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo de número 19, nós vamos estar lendo o versículo de número 1 até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era quem? E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Gente, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu já sabia que Jesus ele fazia muitos milagres. Mas por causa da sua estatura, por causa do seu tamanho, ele tinha dificuldade de ver Jesus. E eu, lendo essa passagem, eu fiquei em casa igual um doido conjecturando, imaginando ele passando no meio da multidão, subindo em cima de árvore, até que uma hora, Jesus que encontra ele. Olha que interessante, ele queria ver Jesus, mas quem viu ele primeiro foi quem? Jesus.
A Bíblia diz que ele fez de tudo para poder ver Jesus, e Jesus viu a ele. Versículo de número 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Olha, ele recebeu com o quê? Com júbilo, com alegria. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar ao que se havia perdido. Olha só, quando Jesus entra na casa, mudança de vida acontece. Não tem como ficar da mesma forma, porque depois que deixamos Jesus entrar em nossas vidas, aleluia, as coisas mudam. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos, ele era odiado, mas quando ele encontrou Jesus, aleluia, a Bíblia diz que o coração dele se quebrantou, e ele falou: Senhor, eu vou restituir, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que eu peguei das pessoas, que eu tomei das pessoas. Ou seja, quando Jesus entra na vida do ser humano, quando Jesus entra na vida de alguém, aleluia, essa pessoa, ela quebranta o coração e começa a mudar o seu pensamento, começa a mudar o seu caráter. Se ela roubava, ela deixava de roubar. Se ela adulterava, ela deixava de adulterar, porque Jesus está na casa. Aleluia! Meu Deus! Jesus está na casa. Ei, você que está no seu lar aí, está precisando de uma providência, convida Jesus para a sua casa. Ei, Jesus quer mudar essa situação que está dentro do teu lar, que está na sua família, mas é necessário, aleluia, você abrir a porta e convidar e deixar Jesus entrar dentro da sua casa, porque Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar essa história. Aleluia! Não tem como, aleluia, ficar na presença de Jesus e continuar a mesma pessoa. Porque a presença de Jesus, aleluia, ela muda nossas vidas. Aleluia. Quem é 71 larga de ser 71. Quem é fofoqueiro larga de ser fofoqueiro. Aleluia, porque a presença de Jesus, ela muda nossas vidas. Ela forja o nosso caráter. Aleluia. Aleluia! A pastora de manhã ontem aqui ministrou sobre o verdadeiro avivamento. É o quê? Mudança de caráter, mudança de postura. Podemos pular, podemos rodar, mas se não tivermos pautado na palavra, se não tivermos Jesus dentro da nossa vida, aleluia, não vai adiantar de nada, porque o que muda o homem é a presença do Senhor, o que muda o homem é a palavra. Você pode pular, pode cantar bonito, pode rodar, mas se não tiver Jesus, de nada vai adiantar. Aleluia. Eu estou aqui ministrando, mas só quem me conhece no íntimo é minha esposa e Deus. Ele sabe como eu levo a minha vida. Ele sabe como é meu dia a dia. Talvez poucos aqui sabem, mas Jesus sabe. Deus sabe. Vamos caminhar. Vamos para 2 Reis, capítulo de número 4. Jesus está na casa, igreja. Aleluia, Jesus está na casa. Aleluia. Então aproveita, pede a Deus aquilo que você precisa. Aleluia, fala com Deus. Aleluia, mostra para Ele o que você está precisando, porque Ele está na casa. Vamos lá, aqui é a presença de Jesus, aqui é a presença de Deus também, ó. Versículo de número 1 do capítulo 4 de 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos,
para serem servos. Versículo 2. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não... Dá uma segurada aí. Aleluia. A presença de Deus, ela vai suprir todas as nossas necessidades. Gente, você não entendeu? A presença de Deus, ela vai suprir todas as nossas necessidades. Aquela mulher, ela já não tinha mais nada, mas ela sabia que a presença de Deus podia mudar a situação e a história dela. Talvez você se encontre aqui nesta noite sem perspectiva nenhuma, mais nada, devendo todo mundo, a vida financeira bagunçada. Mas se nós clamarmos a presença de Deus e pedir orientação a Ele, ser fiel naquilo que Ele nos prometeu, Deus, Ele multiplica. Primeiro, o que ela fez? Ela deu para depois receber. Ei, a Bíblia diz, se nós voltarmos a alguns versículos, versículo de número 2, por favor. Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, ela deu azeite para depois receber a multiplicação. Tu pegou? Ela deu para receber. Ou seja, muitas das vezes nós só queremos receber e não queremos dar. Mas foi necessário ela dar aquilo que ela tinha para que Deus entrasse com providência na vida dela. Aleluia! Ela não tinha nada, querido, só uma botija de azeite. Aleluia! Mas vamos dar continuidade, versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchiam. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse a seu filho: traze mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. O azeite só parou depois que não tinha mais vaso. Ei, aquilo que você precisa, aquela providência que você precisa, enquanto você estiver precisando, Deus vai te dando, Deus vai te dando, Deus vai te dando, mas Deus vai te dando. Mas é necessário você reconhecer que você precisa também liberar o azeite, se é que você me entende. E Deus vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. Aleluia, num lugar de vergonha. Aleluia, Deus vai transformar, aleluia, em vitória. Aleluia. Deus não deixa os seus desamparados. Então, se você entrou aqui nesta noite, precisando de uma resposta, precisando de uma providência de Deus, ei, libera o azeite que há sobre a sua vida. Aleluia. Que enquanto tiver vasos, Deus vai enchendo e vai transbordando. Deus vai enchendo e vai transbordando. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 7 em diante. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo, e da casa de Abinadab, Euzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam-se com a presença de Deus, perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom,
estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante a Deus. E Davi se encheu de tristeza, que o Senhor houvesse aberto a brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém, a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor fez o quê? A arca de Deus, ela simboliza o quê, gente? A arca de Deus simboliza o quê? E quando a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom, o que Deus fez? Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer trazer a presença de Deus para dentro do lar, para dentro da casa. A presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que muda a história. A Bíblia diz que a casa ficou, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab, que era levita, e tinha por obrigação entender como é que se cuidava da arca. E de nada aconteceu, mas quando ficou na casa de Obed-edom, aleluia, eu posso conjecturar aqui, ele cuidou a arca de uma tal forma, ele cuidou a arca, aleluia, com tanto carinho. Eu fico imaginando Obed-edom todo dia limpando a arca, cuidando com carinho, botando ela no lugar certo. E a Bíblia diz que durante 3 meses, a casa de Obed-edom foi tudo abençoado, ou seja, o Senhor abençoou tudo quanto ele tinha. Aleluia. Tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. Aleluia, o Senhor quer abençoar tudo aquilo que tu tem. Mas para isso é preciso valorizar a presença de Deus. Para isso é necessário nós entendermos que a prioridade é a presença de Deus. Temos que mudar a prioridade. Priorizamos muitas coisas, mas esquecemos de priorizar a presença de Deus e queremos viver milagre. Não tem como, aleluia, não priorizar a presença de Deus e viver milagre. Primeiro prioriza a presença e recebe milagre. Prioriza a presença e vive o milagre. Aleluia. Queremos carregar a presença de Deus de qualquer maneira, achando que estamos fazendo um favor para Deus. Ei, quem está fazendo um favor para nós é Ele, gente. Aleluia. Quem está fazendo um favor para nós é Deus. Se Ele quisesse, Ele acabava com tudo. Mas não. Ele está te dando mais uma oportunidade de você levantar de manhã e dizer: tu és santo, tu és santo, tu és santo. A sua presença é o que me satisfaz. Senhor, a tua presença é o que me satisfaz. Senhor, sem tua presença eu não sou nada. Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. E eu reconheço que sem a presença de Deus eu não sou nada. Quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história sabe. Se não fosse a presença de Deus, eu não estava mais aqui. E sem a tua presença, Deus, eu não sou nada. Sem a tua presença, Pai, nós não somos nada. Então manifesta, Deus, a tua presença em nossas vidas. Manifesta, Pai, a tua presença em nossas vidas. Ele está à porta, igreja. Aleluia, Ele está à porta. Aleluia. Jesus está à porta. Abra a porta para Jesus entrar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Mas abra a porta para Jesus entrar. Chega. Chega.
de viver uma vida superficial. Aleluia, vamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, mas é necessário nós abrirmos a porta para Jesus entrar. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 8, versículo de 41 em diante. Aleluia. A presença de Deus traz paz. A presença de Deus, ela acalma a guerra. A presença de Deus, ela traz alegria, prosperidade, renovo. A presença de Deus, o mundo pode estar em guerra, mas a tua casa tem que estar em paz, porque lá tem a presença de Deus. Aleluia. O mundo pode estar se despedaçando, mas a tua casa tem que estar em paz, porque lá tem a presença de Deus. Querido, seus vizinhos tem que olhar e não entender nada. Fala, gente, olha como é que está o bairro, olha como é que está o município, olha como é que está o estado, olha como é que está o país, numa guerra, mas olha a casa daquele crente. É a presença de Deus, William. É a presença de Deus, meu irmão. A presença de Deus, aleluia. A presença de Deus, gente. Precisamos valorizar a presença de Deus, aleluia. É a presença de Deus, gente. A presença de Deus, valorize a presença de Deus, aleluia. São tantos acontecimentos, aleluia, e a igreja ainda não está atenta, que precisamos valorizar a presença de Deus. É um bando de crente murmurando, mas estão esquecendo de valorizar a presença de Deus. Não tem como cobrar nada, ou melhor, pedir, porque não estão valorizando a presença. Aleluia. Não tem como. Não tem como eu cobrar nada ao Elton se eu não honrá-lo. A mesma coisa é Deus. Queremos muita coisa, mas deixamos de honrá-lo. Pedimos muita coisa, mas deixamos de honrá-los. Nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras, nas nossas atitudes, deixamos de honrá-los. Vamos lá. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jairo reconheceu que precisava que Jesus fosse à sua casa, porque ele precisava de um milagre. O versículo de número 53, por favor. Desculpa, vamos voltar ao 52. E todos choravam e planteavam. E ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. E Jesus mandou que desse-lhe de comer. Olha que interessante. Muitas das vezes, nós deixamos de receber o nosso milagre, diácono Cristiano, porque tem pessoas dentro da nossa casa que não era para estar. O que é que Jesus fez? Se nós voltarmos alguns versículos aqui, mandou que tirasse a multidão. Só ficou ele, a menina e os pais. Tem pessoas que estão dentro da nossa casa, ou que frequentam a nossa casa, que atrapalham
aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Tem pessoas que estão em nosso convívio, aleluia, que muitas das vezes nós não recebemos milagre, porque ela tem atrapalhado o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E abrir mão dói demais. Mas foi necessário para que Jesus realizasse o milagre, aquelas pessoas saírem. Então, quando Jesus está na casa, aleluia, toda tristeza é convertida em alegria, aonde a morte passa a ter vida, e não haverá mais choro e nem tristeza, porque Jesus está na casa. Aleluia! Jesus está na casa. Aquela casa estava vivendo um luto, porque aquela menina tinha morrido. Rapaz, mas eu fico imaginando Jesus chegando. Aquela casa, todo mundo triste. Aquele cochicho, aquele alvoroço. Uns até mesmo, talvez, se lamentando por Jairo. E outro, aleluia, rindo. Porque ele estava passando por aquele processo. Porque tem pessoas que estão na nossa casa, às vezes ela não está se alegrando com o que nós estamos passando. Ou melhor, elas estão se alegrando com o que nós estamos passando. Problema de lutas, muitas das vezes até uma enfermidade. Tu pensa que aquela pessoa está do teu lado ali para te ajudar, ela está se alegrando com aquela situação. Mas Jesus foi necessário tirar aquelas pessoas para que ele fizesse o milagre. Eu fico imaginando Jesus entrando naquela casa, a vida e a morte lá deitada. A vida e a morte lá deitada. A vida e a morte lá deitada. E quando Jesus chegou, aleluia, a morte teve que se tornar em vida. Tudo aquilo que tiver morto, levanta a mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Tudo aquilo que tiver morto hoje na sua vida, pega isso, igreja. Tudo aquilo que tiver morto, aleluia, na sua vida, Jesus está entrando e está trazendo vida, aleluia. E todas aquelas pessoas que riram, aleluia, elas vão ter que ver o que Jesus fez na nossa vida, aleluia. Ei! A morte não tem poder sobre Jesus. A morte não tem poder sobre a promessa de Jesus em nossas vidas. Aleluia! Deus está trazendo vida nesta noite. Deus está trazendo vida nesta noite. Deus está trazendo vida nesta noite. Hoje tem vida aqui. Hoje tem vida aqui. Hoje tem vida aqui. Jesus está trazendo, aleluia, de volta tudo aquilo que estava morto, para que o nome dele, aleluia, seja glorificado, aleluia, através de nossas vidas. Aleluia. 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 E para finalizar, Mateus capítulo de número 8, o versículo de número 14. Aleluia, 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 aleluia. Já estou terminando, meu pastor. Aleluia, aleluia. Versículo de número 14. Aleluia. E Jesus entrando na casa de quem? Olha só, Jesus entrando mais uma vez na casa. Viu a sogra de Pedro, deste já jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhes muito endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos, e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Talvez você entrou aqui enfermo, ou tem alguém da tua família enfermo, desenganado pelos médicos, mas você pega nessa palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas
doença. Então não aceita enfermidade sobre a tua casa, não aceita enfermidade sobre a tua família, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e por isso nós estamos aqui nesta noite, adorando e louvando o nome dEle. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, e as palmas adoram o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E debaixo dessa palavra, vamos ofertar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Chamar o nosso pastor aqui, amém? Eu falo, obrigado, Rafa. Fala pro teu irmão, fala assim, ainda bem que eu vim. Meu Deus, tem uns crentes aí, meu irmão, quer ficar de pijama dormindo, miserável. Vem buscar seu milagre. Ainda bem que gente, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu vibro, porque o que Deus fala ao nosso espírito, Ele vem com a sua palavra e confirma, meu irmão. Agora é hora de você liberar o teu azeite, meu irmão. Os obreiros, cadê os obreiros? Meu Deus, é o frio? Vem, Dedé. Vem, varão. Libera o teu... Meu Deus, depois de uma palavra como essa, você não deu uma oferta especial para Deus, meu filho, você não crê em tudo aquilo que foi pregado, não. Não é comprar milagre, não. É testificar o que Deus falou no nosso coração. Eu creio em milagres. Por isso eu não tenho medo de liberar o azeite. E o Rafa, pensa num camarada que em vez em quando me manda uma mensagem contando os milagres, um testemunho é o Rafa. Desde quando ele chegou na apacentar, não é porque apacentar, é porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Não tem nada a ver comigo nem com a igreja, porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus e ele vem contando testemunho em cima de testemunho. Testemunho, meu irmão, até depois de velho fez uma outra filhinha, o negócio é forte aqui na apacentar, meu irmão. Negócio, entendeu? Deus abençoe todas as áreas, esse irmão. Tem contado testemunho para tudo quanto é lado, meu irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. Gente, eu vibro com a palavra de Deus. Sério, eu vou voltar para casa radiante, crendo. Coisas maiores e melhores Deus ainda está fazendo em nossas vidas. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa se agarrar a essa palavra, entendeu? E deixar que ela movimente o reino espiritual em teu favor. Eu creio nisso, que muitos de nós contaremos grandes testemunhos para envergonhar Satanás, coisas que eu peguei essa palavra, coisas que já estavam mortas. Eu creio na unção que Deus libera, coisas que já estavam mortas, Deus está trazendo vida essa noite em nome de Jesus, meu irmão. Você precisa crer nisso, meu irmão. Amém? Erga teu envelope lá em cima. Pai, em nome de Jesus, de verdade, Pai, mesmo que dessemos tudo que temos, não é suficiente por tudo que o Senhor fez nessa noite, Deus, através da sua palavra, pelos milagres já liberados, ó Deus, porque eu tenho certeza, quando o Senhor colocou o desejo de nós estarmos em sua casa, o Senhor colocou a palavra no coração do teu filho, os milagres já foram liberados, ó Pai. Então nós não temos como comprar isso, mas temos como te honrar. Como teu filho mesmo disse, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, sem ti não somos nada, e por isso nós reconhecemos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas generosas, porque nós entendemos, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer, Pai. Então continua abençoando os teus filhos, tuas filhas que estão sendo fiel à tua palavra, Pai, que todos eles possam viver milagres ainda maiores, ó Pai. E eles vão entender por causa da obediência à sua palavra. Abençoa cada dizimista, cada ofertante. Pai, manifeste milagres sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Passa por meio. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quarta-feira, culto. Modo milagre ativado.